A gente vai falar agora, gente, da morte da Preta Gil, a despedida agora da cantora. Em agosto do ano passado, ela lançou um livro chamado Preta Gil, Os Primeiros 50. E aí lá ela conta sobre suas 5 décadas de vida. É uma autobiografia, a gente conversa a partir de agora com o editor desse livro, o Guilherme Samora. Guilherme, bem-vindo ao nosso Bastidores CNN. Claro, a gente abre espaço aqui sempre para homenageá-la, homenagear a trajetória dela na música, também a contribuição que ela deu também como ser humano, como mulher para o mundo. A passagem da Preta Gil foi muito especial. Você teve a oportunidade, então, de conviver com a Preta e de registrar esses relatos autobiográficos. Conta um pouco para a gente de como é que foi essa relação. Olá, Tainá. Boa tarde. Realmente, né, um momento de tristeza, né, difícil. Mas assim, foi uma delícia, assim, ter feito esse livro com a Preta, poder ter estado ao lado dela fazendo o livro. A gente já se conhecia antes, mas durante tanto tempo foi um privilégio, assim, porque o livro ele começou em 2018, Tainá. Foi lá em 2018 que a gente começou, escreveu, ele teve uma primeira encarnação, digamos assim. A Preta leu e ela deu uma assustada ao ler tudo. É engraçado, né? É difícil quando você começa a escrever um livro e depois você vê o todo, né? É diferente, né? Você escrever aqui, fazer um capítulo ali, e a gente foi editando e colocar. Aí ela deu uma assustada, ela falou que ela não estava pronta para se expor daquele jeito lá em 2018, 2019. Então esse livro passou por algumas encarnações, assim, até chegar nisso. Então foram muitos anos de trabalho. Guilherme, o livro abre com uma aspas: a vida me deu a chance de ser cada vez mais preta. Uma questão em um país que tem o racismo estrutural como uma das suas marcas, infelizmente. Gostaria que você contasse um pouco como foi a luta da Preta contra esse racismo estrutural. Não só o racismo estrutural, ela sofreu também por ser bissexual e por estar na visão dos padrões brasileiros fora do peso. Gostaria que você ressaltasse a importância da Preta para a aceitação em um país ainda lotado de preconceitos. Com certeza, com certeza. Boa tarde. Acho que foi muito. A Preta é um acontecimento, né? É um furacão, assim, de vida e de amor. É muito gregária, muito cheia de amigos. E ela conta no livro de uma maneira muito aberta. Eu acho que é um livro muito honesto. Ela conta por tudo que ela passou, até ela mesma entender toda essa coisa de diversidade, né, do ser preta, como ela diz ali no livro, e a exposição, né, como uma mulher bissexual, como ela mesma chamava, ela coloca ali, gorda, né, que ela coloca ali em alguns momentos, e quanto ela sofreu com isso, né? Machismo, né? Misoginia, gordofobia, uma coisa louca que ela foi a carreira inteira dela muito exposta a isso. E na internet, quando ela conta no livro que ela sempre faz questão de colocar fotos de biquíni e tudo mais para mostrar o corpo dela com orgulho, e o tanto de ataque que ela sempre teve, ataque de tantos lados assim, e com uma força, né, que ela nunca, nunca, nunca baixou a cabeça. Então eu acho que essa alegria que ela tem pela vida, essa ânsia de vida que a Preta sempre teve, eu acho que faz com que ela seja um exemplo enorme, sabe, para todos nós, para que você seja quem você é, né? Para que a gente não baixe a cabeça por ninguém, não tente se moldar numa caixinha ali para agradar a ninguém. Então acho que esse é né, a grande lição que ela nos deixa com esse livro, com a vida dela. Bom, a gente aqui não teve o privilégio de conhecer nem conviver com a Preta Gil. Somos 2 fãs, né, Gustavo Uribe? Espectadores que também sentíamos esse entusiasmo dela pela vida. A gente estava falando sobre isso agora, Guilherme, como ela conseguiu transmitir leveza,
força de vontade durante a travessia dessa doença terrível, mas sempre com muita alegria. Eu queria que você relatasse um pouco desses momentos, Guilherme, se você teve com ela nesse momento final de vida, se essa também foi a sua percepção de que ela sempre tentava passar alegria mesmo diante desse momento de maior dificuldade. Sempre, sempre. É uma coisa muito característica dela, assim. Eu não via, em alguns momentos tinha algumas, né? Mas assim, eu não via, não era diferente, assim, comigo ou como ela mostra ao público. Ela sempre foi muito aberta, né? Um grande livro aberto, assim. Eu lembro que das últimas vezes que a gente estava se falando, assim, ela me disse, um dia a gente ainda vai escrever a parte 2 desse livro, e aí eu vou contar de tudo isso, o que está acontecendo agora. Então, eu acho, até se eu puder dizer, Tainá, esse livro foi retomado depois desse primeiro momento em que ela, né, não quis assim, lançar o livro, lá em 2019, mais ou menos. A gente foi escrevendo um pouquinho aqui e ali, claro, mas quando ela teve o diagnóstico da doença, lá atrás, eu mandei também, ela me escreveu antes, me contou do diagnóstico, aí eu falei, conta comigo. Alguns dias depois, ela me mandou uma mensagem, vamos retomar o livro? Então, ela achou até nisso, desculpa, ela achou até nisso uma força, digamos assim, para continuar a escrever o livro. Então, e eu disse, é muito importante que esse livro ficou maior do que a Preta, porque você pode dar esperança, você pode falar para outras pessoas do que você passou, e dito e feito, assim. Então, eu acho que é isso que você falou, essa vontade de viver, essa alegria, sempre existiu, sempre. Guilherme, a Preta enfrentou aí um tratamento desde 2023, você convive com a morte muito perto nesse período. Gostaria que você descrevesse para a gente como ela via a morte, ainda mais depois daquela declaração que ficou imortalizada do Gilberto Gil, pai da Preta, de que tem momentos quando o fardo é muito pesado que é melhor deixar ir, ou seja, deixar-se levar, não é necessário aguentar tantas provações se o caminho natural da vida é a morte. Sabe que, mesmo escrevendo o livro e tendo que ter contatos, né, com essa, enfim, com essa coisa natural que é a morte, que às vezes nos bate não é tão difícil, tão dificilmente, eu acho que não era uma questão para ela, assim. Eu tenho um olhar para a Preta que ela sempre olhou para a vida. Eu vou viver enquanto eu puder. Então, eu acho que a morte, uma coisa assim, não era uma coisa que assombrava, pelo contrário, era uma coisa assim, vou viver, quero viver, então é nisso que eu vou focar, sabe? Isso, enfim, outra lição que ela nos deixa. Guilherme, bom, a gente ainda está acompanhando, né, o corpo da Preta vai chegar aqui a qualquer momento, a família pediu até muito cuidado no tratamento das notícias, das informações, respeito também a esse momento de dor, enquanto está sendo preparado. Como é que você imagina que vai ser essa despedida? É claro, não tem como não ser dolorosa para os amigos mais próximos que estiveram com a Preta, que se despedem também dessa convivência, dessa amizade, mas levando em conta toda essa alegria de ser humano que ela era, né? Como é que você imagina que ela gostaria de se despedir do mundo terreno? Como é que ela gostaria que essa passagem fosse feita? Não sei se vocês chegaram a conversar sobre isso. Eu acho que você a gente tem, ela é muito transparente, a Preta sempre foi muito transparente. Então, acho que todo mundo tem essa noção. Você mesmo, Tainá, descreveu de uma maneira muito preta. Assim, eu acho que ela quer que a gente lembre dela sempre com muita alegria e cantando as músicas dela né, e lendo aqui o que ela nos deixou, que é um livro muito forte. Acho que é uma coisa que não dá nem para explicar, assim, tem que ler mesmo. Então, eu acho que o principal
é isso. Acho que Preta sempre foi um sinônimo de alegria, de bagunça, de uma coisa muito gregária, muito cheio de amigos. Eu lembro que a gente foi ler o livro pronto essa versão aqui para sair. Ela não quis ler sozinha. Eu mandei o arquivo para ela, falei, você lê ele inteirão e vê aí se me dá ok para a gente mandar para a gráfica. Ela, eu preferia ler com você. E aí, a gente marcou umas 5 sessões de leitura. E sempre tinha algum outro amigo ou amigos por lá. Então, eu levo muito disso, assim. A gente foi uma leitura juntos e juntos de outras pessoas que riam, que choravam, que falavam com a gente nesse momento de leitura. Então, eu acho que isso, para mim, é o que mais define a Preta. Gregária, de colocar gente em contato, sempre tá com muita festa, e faz uma comida aqui, faz uma coisa ali, daí todo mundo junto. Então, eu acho que é isso, sabe? É isso que ela espera, é isso que ela merece, que a gente, apesar da tristeza, que a gente esteja muito conectado com toda a alegria que ela sempre nos passou e nos deixou. Guilherme, a Preta enfrentou a morte muito cedo com a morte do irmão dela. Gostaria de saber se isso deixou algum impacto na vida dela, porque não parece. Ela sempre foi muito feliz, mesmo enfrentando esse câncer. E gostaria que você falasse um pouco do legado que a Preta deixa para a sociedade em geral, tanto de combate a preconceitos, mas também de uma forma de enfrentar esse momento da morte de uma maneira tão suave e leve como ela enfrentou. Eu acho que é curioso você apontar essa passagem do irmão. Quando a gente fala do livro, né? Uma das coisas que deu uma pegada assim na Preta naquele primeiro momento, quando a gente ia lançar o livro em 2019, 2020, ela deu uma segurada, falou, eu não consigo. Uma das coisas foi ao reler a morte do irmão, que marcou muito, era uma espécie de super-herói para ela. Isso é o que ela coloca no livro. Então, eu acho que com tudo, com o tempo e com o problema, a doença, tudo, eu acho que de algum modo, quando a gente releu esse capítulo no livro, juntos, já depois do diagnóstico dela, eu acho que de algum modo também ela talvez tenha feito um pouquinho as pazes. Ela disse até um dia para mim, nossa, eu estou fazendo, são sessões de terapia, que isso está valendo por anos e anos de terapia esse livro. Então, eu acho que talvez, antes da doença, além da doença, o que ela enfrentou de mais pesado, que mais marcou a vida dela, com certeza foi a perda do irmão. E eu acho que o legado é enorme, sabe? Acho que ela tem um legado de aquilo que eu te falei, ser gregária, de uma filha da Tropicália, né? Mistura tudo. Ela gravou o que ela queria, como ela queria, com muitos amigos. Eu acho que a Preta ainda será muito mais reconhecida, até como artista, que é o que ela merece. Conversamos com o editor da biografia da Preta Gil, Guilherme Samora. Guilherme, muito obrigado por abrir espaço na sua agenda para estar aqui no Bastidores CNN. Não deixa de ser uma homenagem à Preta Gil, que foi sua amiga e companheira na trajetória para escrever esse livro. Obrigado. Com certeza, agradeço muito. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Obrigada, Guilherme.